Boa noite, irmãos. Boa noite. O livro de Atos, capítulo 2, versículo 12. Atos, capítulo 4, versículo 12. Hoje vou estar falando sobre o plano de salvação. Na Braspalia Trabalho tem um plano de saúde. E esse plano tem ajudado bastante a minha família. Mas quando eu fiquei estudando a respeito sobre o plano de salvação, me veio esse texto, essa narrativa aqui, de Atos capítulo 2, versículo 12. Vamos ver o 12 e o 13. Capítulo 4, não, desculpa. É que eu estava pensando outro versículo aqui. Atos capítulo 4, versículo 12. Ele diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre o homem, pelo qual importa que sejamos salvos. Olha o versículo 13. Ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, olha só, irmãos, incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Irmãos, essa narrativa desse texto, quando eu li, quando você olha um pouquinho para frente os versos, do capítulo 4, versículo 1, vai dizer que Pedro e João eles estavam ensinando a palavra de Deus ao povo. E essas autoridades aqui começaram a se perturbar, ficaram chateados e chegaram ao povo: com que autoridade você tem para estar falando a respeito de Jesus? E aí no cair da tarde pegaram Pedro e João, lançaram na prisão, que era tarde. E no dia seguinte a história diz que eles foram interrogados. Eles começaram a julgar esses dois aqui porque eles pregavam o evangelho. Porque eles estavam falando a respeito do plano de salvação. E isso incomodava eles. Quando nós olhamos para esse texto, irmãos, nós vimos que Pedro, através do vosso Espírito Santo, ele diz no versículo 12, ele diz: não há salvação, saibam vocês aqui, todos vocês que estão aqui, vocês entendam uma coisa, que não há salvação em nenhum outro, porque ele diz: porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejais salvos. E essas autoridades olhavam para essas pessoas, eles não tinham estudo nenhum. A Bíblia diz que eles eram ocultos. Mas com que poder eles faziam isso? Por causa que eles curaram uma pessoa. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos observar vários exemplos de pessoas que se converteram. Posso citar aqui Pedro, João e demais, como Paulo também, e entre outros. O apóstolo Paulo, irmão, sabe a narrativa de Paulo. Paulo era um homem religioso, Paulo era um homem blasfemador contra o nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo era um perseguidor do Evangelho, Paulo era um homem insolente, Paulo era um homem incrédulo. Também eu posso dizer outro exemplo para os irmãos. Mateus era um cobrador de imposto, assim como Zaqueu. Assim como eles cobravam, eles também tiravam um pouco para eles. Mas o que eles poderiam dizer hoje? Eles poderiam dizer: olha, eu era ladrão, eu roubava, mas agora eu não roubo mais. Eles poderiam dizer também: olha, eu andei enganando várias pessoas, eu era um enganador, mas eu também era um perseguidor. Mas eu era insolente e incrédulo também. Também eu posso citar outro exemplo da mulher samaritana também. A mulher samaritana era uma mulher enganadora, era uma mulher mal agradecida na sociedade, ela era ingrata, era uma mulher confusa, era uma mulher religiosa, sem conhecimento da verdade, incrédula. Mas então, sobre o plano de salvação, o que é o plano de salvação então para nós? O plano de salvação, irmãos, é o nome que se dá à explicação sobre a salvação em Jesus.
Foi isso que Pedro e João estavam falando. Ele diz: Deus nos ama e criou um plano para salvar a humanidade do pecado através de Jesus. Todos que creem, irmão, Jesus podem ser salvos. Olha só o que diz lá no versículo, irmãos, capítulo 4, versículo 4, olha o que ele diz. Muitos, porém, os que ouviram a palavra, o que aconteceu? Aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000 homens. Você consegue entender aqui o poder do Espírito Santo? Como que Deus usou a vida de pessoas iletradas, pessoas que eram mal vistas na sociedade, pessoas que eram desacreditadas, mas Deus usou e capacitou essas pessoas. E 5.000 pessoas se converteram através da palavra de Deus. Hoje à noite nós vamos aprender sobre a nossa condição sem Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradeço ao Senhor, que através da Tua palavra, nós, Senhor Deus, podemos sair daqui edificados. Nós possamos sair, Senhor Deus, daqui alegres, contentes, sabendo que a Tua palavra nos ensina, ela nos exorta, ela nos instrui na justiça. Obrigado, Senhor Deus, pela essa oportunidade. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos abençoado até aqui. E mais um ano nós podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Fica, Senhor Deus, com a Tua palavra. Que, Senhor Deus, o vosso Espírito Santo esteja edificando esta igreja a permanecermos firmes nos Teus caminhos, a não desanimarmos, ó Deus, a não ficarmos fracos na fé. E se tem algum dos irmãos, ó Deus, passando por isso, que o Senhor levante, que o Senhor Deus fortalece, que o Senhor encoraje, ó Deus, que o Senhor anime, que eles possam olhar para trás o quanto o Senhor tem amado, o quanto que o Senhor tem, Senhor Deus, abençoado essa vida. Esteja com a Tua igreja, Deus. Esteja, Senhor Deus, nos abençoando. Esteja com, Senhor Deus, aqueles irmãos que estarão trabalhando hoje à noite. Esteja, Senhor Deus, com o pastor da igreja. Esteja, Senhor Deus, com cada um de nós. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, esse texto ele me mostra sobre a nossa condição sem Deus. Quando nós olhamos para Isaías capítulo 53, 6, a Bíblia vai lá dizer que nós éramos como ovelha, desgarrados, sem pastor, sem direção nenhuma. E Pedro e João estavam falando exclusivamente isso, a respeito do plano de salvação. Essas pessoas estão no caminho errado, conduzindo no caminho da perdição. Eles falaram: não, Jesus Cristo é a salvação. E a Bíblia diz em Isaías 53, 6 que nós éramos assim. Sem Jesus Cristo nós somos como um pastor sem ovelha, sem direção. Nós estamos conduzindo ao abismo. Nós estamos indo para o inferno. E lá em Romanos capítulo 3, versículo 10 diz que está escrito: não há um justo, nem sequer um. E Pedro e João falavam para essas pessoas: vocês não são perfeitos, vocês precisam de Jesus, vocês precisam de arrependimento. João Batista falou também: arrependei-vos. E Romanos 3, versículo 23 também ele diz: porque todos nós pecamos. E isso incomodou as autoridades, as pessoas que eram cultas, pessoas que eram cheias de autoridade, cheias de estudo. Ver pessoas iletradas falando a respeito de salvação. 5.000 pessoas se converteram, porque não é a pessoa que converte, é o Espírito Santo. Tá, mas essa é a nossa condição. Nós somos pecadores, mas o que é o pecado? A Bíblia mesmo me mostra e me dá uma relação. O que é pecado? Gálatas capítulo 5. Esse é um texto bem conhecido dos irmãos, mas eu faço questão de nós abrirmos para lá. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, verso 19 a 21. Se alguém encontrou, pode ler por gentileza. O que é o pecado? A Bíblia vai falar para nós. Gálatas 5, 19 a 21, ele diz: as obras da carne são conhecidas e são o quê? O que é o pecado, irmãos?
Bíblia diz pecado, ele está dizendo é prostituição. O que é o pecado? Pecado é impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, ira, discórdia, facções, inveja, bebedice, gluttonarias. Olha o que ele diz, irmãos: e coisas semelhantes estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino dos céus, o reino de Deus, os que tais coisas praticam. A minha condição, eu sou um pecador, e a Bíblia diz que eu fazendo isso, o que é o pecado? É tudo isso que a Bíblia me mostra. Mas eu posso estar não cometendo uma dessas aqui, mas eu posso estar cometendo dois tipos de pecado. Você pode estar cometendo uma dessa lista aqui. Esse é pecado. E a Bíblia diz que essa é a minha condição. Se a minha condição se encontra nessa situação, é um problema. E aí, nós vamos ver em Eclesiastes capítulo 12, 7, que ele diz: e o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Amados, a morte física que é a separação do corpo. Eu vou morrer, o meu corpo vai ser sepultado no pó da terra como foi feito, mas o meu espírito ele vai viver eternamente, ou no céu ou no inferno. E lá no céu eu vou desfrutar as bênçãos, todas aquelas regalias que Deus prometeu para aqueles que são salvos. Mas aqueles que morreram sem Cristo vão estar no inferno. Mas eu quero dizer para os irmãos, se tem alguém aqui que não acredita, o inferno não é o problema. No inferno tem evangelistas, no inferno tem aqueles que, alguns de lá que eram pastores, que por dentro eram lobos devoradores. Lá tem irmãs que diziam que eram salvos, tem irmãos que diziam que eram salvos, lá no inferno, que a Bíblia me diz que muitos dirão: olha, eu profetizei em teu nome, Deus vai olhar para eles e dizer: apartai-vos de mim, maldito para o fogo eterno. Lá vai ter surpresa. É ou não é verdade? A Bíblia fala. Então o inferno não é o problema. Sabe o que é o problema? É você sair do inferno para o lago de fogo. Lá é a segunda morte eterna. Lá não tem volta. Aí Pedro e João, pessoas iletradas, pessoas simples, e Deus usou e capacitou. 5.000 pessoas foram salvas. Aí é uma separação do corpo e do espírito. Essa é a minha condição. Minha condição sem Cristo. Sou um pecador, tenho que reconhecer. Eu vi o resultado do pecado. A relação com todos os tipos de pecado que Deus falou, tudo isso que nós vimos na narrativa de Gálatas. Mas aí você está falando, Claudemir, mas a minha condição, o resultado do pecado, mas o que Deus fez então? Simplesmente Deus se levou. Ele foi moído na cruz, ele foi levado até a cruz, derramou seu sangue por nós. Ele se humilhou, se esvaziou na cruz. O que Deus fez? João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de uma forma tão que não dá para explicar esse amor de Deus por nós. Ele não quer que nenhum se perca. Ele não quer que eu e você vá para o inferno. Ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho para morrer na cruz. Era eu que era para ter morrido, mas eu sou pecador. Ele era justo. Mas o que Deus fez? Ele provou o seu grande amor, sabe onde? Aqui, na cruz. Em Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, mas sendo eu ainda, sou pecador. Então estou vendo aqui a nossa condição, somos pecadores, o resultado do pecado e o que Deus fez. Irmão, então vendo o estado do homem e o seu perigo iminente em morrer eternamente, Deus amou a tal ponto de providenciar a salvação. Foi por isso que Ele planejou
Ele fez um plano de salvação para nós, dando seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. Tá, mas agora, eu sei que a minha condição sem Cristo, estou indo para o inferno. Eu sei o resultado do pecado, é a consequência, é a morte, é a separação eterna. Porque Deus fez e pediu que Deus morreu e pagou um alto preço por mim. Agora, como ser salvo? A Bíblia fala em João 5,24, vamos abrir, irmãos, para lá, por gentileza. Nós estamos terminando João 5,24. Vamos ver como ser salvo. João 5,24. João capítulo 5, versículo 4. João 5,24. Como ser salvo? Olha o que ele diz. João capítulo 5, verso 24. Ele diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Aqui está. Pedro e João, quando eles falavam a respeito do Evangelho, a respeito de salvação para aquele povo, as autoridades se incomodavam. Não pode falar sobre esse Jesus aí não. Com que autoridade vocês fazem isso? Você não pode falar a respeito desse homem aqui que coloca na prisão. Olha o preço, irmãos, que temos que pagar, às vezes, por falar o nome de Jesus. Mas você vê como que Deus o capacitou, Pedro e João. Irmãos, como ser salvo? Ele diz assim, ó: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me ouve, tem a vida eterna. Você crê nisso? E nós podemos ler também Romanos 10, 9 e 10. Se com tua boca confessares a Jesus a respeito de salvação, crendo, terás vida eterna. Também temos João 1,12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos chamados filhos de Deus. Então, o que Deus fez? Como ser salvo, e agora tem o resultado da salvação também. Assim como tem consequência para quem está no pecado, também tem consequência para quem tem a vida eterna. Ele diz o resultado da salvação, porque João 10, 20, olha só o que diz, irmão. João 10, vai um pouquinho para frente, olha o que ele diz, capítulo 10, versículo 28. Ele diz assim, ó: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Irmãos, Deus garante a vida eterna para todos aqueles que creem em Jesus. Eu posso perder minha salvação? Não, a Bíblia diz que aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, que é a tua salvação. Esse é o resultado da salvação. É a certeza, é a convicção que Deus dá. Eu e o Pai somos um. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. Sabe qual é o maior presente, irmãos? Qual é a maior alegria de ver um pai ver um filho sendo entregue para o Senhor Jesus? Sabe qual é a alegria de Jesus? É ver de uma pessoa salva, né, se convertendo aqui na terra. Sabe qual é a alegria quando uma pessoa morre aqui na terra? A Bíblia diz que há festa nos céus. É ou não é? A Bíblia diz que há festa nos céus, porque morreu salvo. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, que é a vida eterna. Tá, agora como viver então a vida eterna? Eu entendi a minha condição, eu entendi que eu sou um pecador sem esperança, eu sei que Deus provou o seu amor para comigo, eu agora entendi como ser salvo, eu entendi agora o resultado como é que é gostoso viver a vida cristã. Agora como viver aqui? 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Assim é viver a vida cristã, amados. Nós vamos errar, nós vamos falhar com o Senhor Jesus, mas a Bíblia diz: se nós confessarmos, se nós levarmos os nossos pecados ao
Senhor, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados. É assim a viver cristão. Quando eu errar com o pastor, chega o pastor, me perdoa, eu errei contra o Senhor. Mas primeiramente eu vou consertar a minha vida, o meu coração com Deus, depois com Ele. Assim é viver a vida cristã. Eu vi meu irmão em pecado, eu chego lá com ele e sinto, irmãos, eu vim orar com você aqui porque eu vi assim, ele vai explicar para você. Assim é viver a vida cristã. E quando nós viemos para a igreja primitiva, irmãos, que nós vimos igreja exemplar. Aqueles irmãos estavam reunidos, unidos, clamando ao Senhor. Irmãos, então, nossa resposta ao plano de salvação, então, estou terminando. Não basta tomar conhecimento do perigo do homem. Não basta só, irmãos, ter conhecimento disso, nem saber que Deus tem feito para salvá-lo. É preciso agora tomar uma atitude. Não. Tem que ter atitude, tem que ter ação. Então, em resposta ao que já foi feito para ele, o homem precisa receber e crer em Jesus como seu Salvador pessoal, como lemos no texto bíblico acima, 1 João 1,12. Irmãos, o que eu trouxe para a igreja hoje sobre o plano de salvação? E temos que sair daqui entendendo que a nossa condição sem Cristo, nós somos separados de Deus, nós temos consequência disso, o resultado do pecado. Nós sabemos que Deus, o que Deus fez por nós entendemos como ser salvo, nós entendemos o resultado da salvação e nós entendemos aqui como viver a vida cristã. Aqui nós aprendemos, irmãos, sobre o plano de salvação. Aqui nós entendemos como que Deus ama cada um de nós e como Ele se importa com cada um de nós. Agora basta nós termos a atitude de fazer o que é bom e agradável ao Senhor. Amém? Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque através dela nós nos fortalecemos, nós nos sentimos encorajados a viver a vida cristã. Enquanto o Senhor não chamar cada um de nós, o Senhor não voltar, que nós possamos nos prepararmos, ó Deus, para o encontro com o Senhor. Abençoe grandemente a Tua igreja, a vida de cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.